Olá pessoal, eu sou a Amanda, sou atualmente gerente de campus da unidade da UNA de Contagem e vim falar um pouquinho para vocês sobre alguns temas. Nós da UNA e de todo o grupo, a gente preza muito por isso, e não só pela diversidade, mas pela diversidade com inclusão, que é exatamente um dos temas, né, dos meninos, proposto pelos meninos. Quais as ações que são feitas dentro da instituição para se falar sobre diversidade? Hoje a gente tem várias pessoas da nossa equipe que poderiam se categorizar em diversidade, né? Diversidade de gênero, diversidade de raça, de etnia. A gente prega muito por isso. Então, a gente tem uma política que se chama Ânima Plurais, que hoje estabelece ainda mais essa diversidade com inclusão, né? Da gente não ter só a aceitação, mas inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente tem o Ânima Plurais, que estabelece exatamente essa ligação e traz para a gente várias temáticas. Então, é feito fóruns de discussão, a gente tem reuniões para se falar sobre isso, e aí a gente estabelece, né, todas as regras e diretrizes que vão guiar os nossos caminhos para a inclusão e para a diversidade dentro da empresa. Uma das perguntas, né, que foi feita, né, qualquer empresa ou negócio pode começar a trabalhar com questões de diversidade e inclusão? Eu acredito que não é nem podem, né? Eu acho que é devem. A gente precisa trabalhar sempre a inclusão e a diversidade dentro das empresas. A gente precisa entender que o mundo evoluiu, que o mundo criou novas formas de ser e que, como evolução, a gente precisa evoluir nesses critérios também. Então, hoje a gente tem que aceitar, a gente tem que entender que a pluralidade ela vai acontecer. Seja ela uma pluralidade de gênero, de opção sexual, de raça, de etnia, qualquer seja ela, né? Então a gente tem que entender que isso não é uma questão de poder, é uma questão de dignidade, né? De possibilidade para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho. Por que ainda tem vindo tão pouca diversidade nas entrevistas? Eu acredito que seja por um preconceito pré-estabelecido, né, por muitas empresas no passado, e isso tem caído por terra. Eu, como gestora, por exemplo, eu recebo pessoas assim com opções, com uma diversidade grande, sabe? Então eu vejo que isso está caindo. Ainda tem, né? Ainda tem empresas que são preconceituosas. A gente vê notícia o tempo inteiro de preconceitos explícitos ou não explícitos, mas atualmente a gente tem sentido que essa questão tem caído por terra. O bom líder, ele faz exatamente colocar a equipe para jogar junto com ele, jogar junto com a empresa, jogar junto com os princípios da empresa. Então, eu acho que como motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa? Mostrar como é que a gente pode fazer o sucesso da empresa juntos. De que forma que a gente pode trabalhar para que isso ocorra? Uma empresa, ela só é uma empresa de sucesso se os seus funcionários querem que ela seja uma empresa de sucesso. Existem vários engajamentos que levam a isso. Então, o líder tem que fazer o papel de motivar essa equipe, entender quais são os gargalos principais que têm feito com que essa equipe não acredite no sucesso da empresa. E dentre esses tópicos, né, listando uns tópicos, trabalhar cada um desses tópicos e fazer com que essa equipe se sinta motivada e se sinta próxima dessa empresa. Como um líder pode dividir o tempo entre gestões da equipe e das próprias tarefas? Eu, Amanda, tá? Eu escolho sempre por ter a equipe mais próxima. Então, eu tento motivar a minha equipe e estar próxima da minha equipe. Então, sempre eles vão ter a prioridade. Então, sempre que precisam falar comigo e sempre que precisam ter uma conversa comigo, eles são sempre a prioridade nesse assunto e eu sempre vou escutá-los primeiramente. As minhas tarefas eu vou intercalando entre os momentos que eu tenho de pausa ou que eu não estou diretamente ligado a um atendimento com alguém da minha equipe. Então, o líder ele tem que escutar a sua equipe, ele tem que estar próximo. E ele tem que elencar prioridades, né? Vai ver que naquele dia a prioridade tem que ser alguma tarefa que precisa ser entregue num tempo determinado. Ele vai priorizar isso, mas também ter a sua equipe próxima.
Como um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa que enfrenta conflitos de gestão e de mudança? Quando a gente entende as mudanças, para onde elas querem levar a equipe, a empresa, a gente compreende melhor e a gente consegue transmitir isso para a equipe de uma forma bem fluida. Então, assim, um líder, ele deve entender o porquê que aquela mudança está acontecendo. Nós teremos mudanças dentro da empresa e por que elas estão acontecendo? Qual o sentido daquilo? Para onde aquilo vai levar a equipe e a empresa? O quanto aquilo vai ser benéfico para a empresa? O quanto isso vai ser importante para a empresa e, consequentemente, para a equipe que está ali. E aí, a partir daí, trabalhar isso com os colaboradores, né? Mostrando para eles onde a gente quer chegar, qual que é a meta definida, com quanto tempo a gente quer chegar naquilo e quais os benefícios a gente vai ter com aquela mudança. E aí, tendo esse desenvolvimento, a gente consegue estabelecer, né, uma troca, uma parceria com a sua equipe. Como lidar com uma equipe que é composta por antigos colegas do mesmo cargo. Eu acho que isso é comum em empresas que a gente tem pessoas já maduras e estabelecidas dentro daquele cargo, né? São pessoas que conhecem muito do processo muitas vezes, que já têm uma vivência de muitos anos dentro da empresa e que têm um conhecimento adquirido que ninguém vai tirar deles. Mas equipes novas também trazem motivação, pessoas novas na equipe trazem motivação. E aí, assim, é saber o quanto de benefício a gente pode tirar de cada um dos colaboradores. Como fazer uma boa gestão de conflito? Ouvir. Eu acho que esse é o fundamental. Em cada conflito, ou quando se gera algum conflito dentro da empresa, quais os fatores principais? Cada um pensa que a sua motivação é a mais importante, por exemplo, ou que você está certo, ou que você é o certo daquele processo. Então, eu acho que a melhor forma de fazer uma gestão de conflitos é ouvir todas as partes, entender a verdade de cada um, e aí, a partir desse entendimento de verdade, né, criar a linha mais estabelecida da realidade, do que realmente aconteceu. Como é que a gente vai resolver esse problema junto? Propor de cada um deles, né? A gente tem um conflito, mas todo conflito tem uma resolução que a gente pode chegar a um fim para resolver aquele problema. É o grupo, talvez, de cultura, né? De hábitos e comportamentos, de valores éticos e morais que regem uma empresa. Então, eles são de extrema importância para uma empresa, porque eles vão ditar, né, para onde aquela empresa quer chegar, o que aquela empresa, quais as crenças, quais as políticas, quais os princípios éticos que uma empresa deve seguir para chegar ao seu objetivo final. Sobre a cultura de pessoas, que eu acho que é um dos fatores principais da UNA, né? A gente rege muito pela gestão de pessoas, de talentos, de avaliar os talentos das equipes, né? Cultura de papéis, que tem focos em funções, embora a gente trabalhe um pouquinho disso na UNA, né? Porque a gente tem cargos de líderes e equipes, mas assim, tem empresas que isso é ainda mais forte. A cultura talvez do poder, né, de quando é um alto comando centralizado, em que a gente tem a alta direção e quem dita as regras e todos os princípios morais, enfim, éticos das instituições e comportamentos vão ser ditados por essa liderança principal. E talvez a cultura de tarefas, né, que direciona os problemas, que vai ser mais direcionada para cada tarefa que tem que se cumprir. Uma empresa, eu acredito que use um pouquinho de cada uma, né, dessas culturas ao longo, né? A gente tem os papéis de liderança, a gente desenvolve esses líderes para que eles exerçam papéis importantes, né, de poder, de direcionar e centralizar as demandas. Então, acho que cada empresa tem um pouquinho, mas a gente tem que segmentar aquela empresa para aquela função determinada.
planejamento estratégico de pessoas é necessário? Ele é praticado dentro da empresa? Eu acho que o planejamento estratégico de pessoas ele é essencial. Então, o planejamento estratégico ele é fundamental para você entender a sua equipe e o perfil de cada um dos seus colaboradores. É só assim que a gente chega a uma forma de motivá-los, né? Entendendo o que cada um quer. E aí o planejamento é necessário para isso. Quais as estratégias usadas pela empresa para engajar o funcionário e mantê-lo motivado e produtivo? Desafio, né? Desafio de cada um de nós. O que nos motiva a cada dia? Tem algumas pessoas que é salário, tem outras que é uma comissão, tem outras que é o próprio trabalho, sabe? É a forma de fazer a entrega. O que motiva a Amanda? Talvez a minha escolha por instituições de ensino seja exatamente para isso. É a ideia de transformar sonhos, da gente pegar um sonho e transformar ele em um aluno formado, engajado naquela profissão. Então, por que não fazer isso no dia a dia? Engajar a equipe com a sua motivação, conhecer a sua equipe. Eu acho que o líder tem um papel fundamental de fazer isso, de conhecer cada um da sua equipe e traçar metas com eles. E aí, conhecendo, você sabe como motivar, como manter o clima organizacional, fazendo pesquisas, fazendo políticas, tendo feedback, um bom alinhamento com a equipe. Uma boa escuta, né? E aí não só do RH, porque não pode ser só o RH que vai fazer esse papel, né? Tem que ser toda a organização, mas os líderes, a escuta ativa e essa questão dos formulários. Então, acho que isso é uma forma de manter e ter essa relação. E a partir das escutas que a gente fizer, né? Trazer tratativas. Como resolver um conflito dentro de uma empresa sem afastar do clima, afetar o clima organizacional, mantendo-o estável. Eu acho que é pensar em como contribuir para um bom clima, né? Como que a gente cria relações para manter esse bom clima? Uma boa liderança, uma transparência nos projetos e objetivos, de onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, feedbacks no trabalho que vão guiar aquele colaborador. Isso tudo a gente mantém o clima organizacional e mantém estável. E saber quais que são os nortes da empresa, né? Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso valor? O que a gente quer no final? E aí, tendo essas metas muito bem definidas e traçadas, a gente consegue, juntamente com as políticas internas, políticas de comunicação, manter um bom clima organizacional. Como a equipe lida com uma nova geração de colaboradores? Acredito que sejam com colaboradores novos, né? Dentro da UNA em específico, que é onde eu estou citando, eu acho que muito bem. É uma equipe muito receptiva, é uma equipe muito próxima de cada colaborador que chega, a gente recebe muito bem. Porque a gente entende que é para contribuir, é para trazer benefícios novos e estabelecer novas conexões que vão fazer com que a gente chegue na nossa meta final. Quais os principais problemas que os indicadores podem evitar dentro de uma empresa? Acredita-se que ter metas às vezes é ruim, né? Porque é uma pressão muito grande para o batimento das metas. Mas as metas também são indicadores, né? Elas estabelecem onde que a gente pode ou que colaborador que a gente pode trabalhar. Se tem um colaborador que não está batendo as metas, não está atingindo os números ideal, a gente vai trabalhar naquele colaborador e a gente vai criar estratégias para que aquele colaborador chegue ao indicador final. Então, eles são de extrema importância para a gestão da empresa e para a organização da empresa. E também para o colaborador, eu entendo dessa forma. Quais os principais indicadores de gestão de pessoas e por quê? Que taxa de produtividade, né? Nesse caso de batimento de meta, indicadores de satisfação, o quanto que aquele colaborador está satisfeito em trabalhar naquela instituição. Quando se tem uma meta ou um número, eu acho que isso não resume o colaborador em si. Ele não vai dizer se aquele colaborador é bom ou ruim.
mas ele vai estabelecer parâmetros para que a gente possa trabalhar e desenvolver aquele colaborador. Então, como um ponto positivo é saber as fragilidades que aquele colaborador tem para que a gente possa desenvolver como líder, né? O que que a gente pode fazer para melhorar o número dele? O que que a gente pode fazer para construir uma relação para que ele atinja aquele denominador comum? Tem a pesquisa de satisfação que os colaboradores preenchem. Então, eu acredito que a partir daí a gente consegue traçar avaliações de desempenho.